Olá, boa noite. Agora sim. Muito boa noite. Estamos iniciando agora a nossa live com o tema luto infantil. Eu sou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje com um tema tão necessário que é o luto infantil. Eu vou me apresentar e logo em seguida eu vou chamar a nossa convidada de hoje. Então, eu sou Maite Bastos, sou pedagoga, psicopedagoga, estudante atualmente de psicanálise clínica. Amo estudar a mente e o comportamento humano e o cérebro da criança. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é um assunto que vai nos auxiliar, nos ajudar a ajudar as nossas crianças, né, a se desenvolverem quando passarem ou se estiverem passando por algum luto, vão ter conhecimento, nós vamos ter conhecimento e bagagem para ajudar essas crianças. Tá? Então eu vou convidar aqui, boa noite, sejam todos bem-vindos. Então hoje eu vou convidar aqui a nossa convidada de hoje para a gente já dar início e não esperar ela entrar. Convite. Boa noite. Olá! Deixa eu consertar aqui para o pessoal ver direitinho. Ótimo. Boa noite, seja muito bem-vinda, doutora Vandicélia. Eu vou fazer sua apresentação, tá? Primeiramente, eu quero agradecer por ter aceitado o convite, participar dessa live, tá bom? E para quem está aqui, quem vai assistir agora ou depois, eu vou apresentar aqui a nossa convidada de hoje, a doutora Vandicélia Santos. Ela é psicóloga clínica, experiente em atendimento clínico individual, tem a formação em logoterapia, formação em tanatologia, certo? Tanatologia. Tanatologia e enfrentamento ao luto. É pós-graduada em psicoterapia familiar e casal. Tem capacitação em neurociência aplicada e psicológica e pós-graduada em avaliação neuropsicológica. É minha amiga e minha mentora. E agora eu vou O mais deixar ela à importante. vontade. Vou deixar ela à vontade para desenvolver o tema. E no final, nós vamos deixar um espaço aberto para perguntas, dúvidas, caso alguém queira fazer. Tá bom? Sejam bem-vindos, todos que estão entrando aí, tá? Vande, a palavra é sua. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu acho que de tudo aquilo que você falou, o mais importante é que eu sou sua amiga. Sim. Porque nesse momento, acho que os amigos fazem toda a diferença. Então, assim, nesse assunto, que é um assunto bem delicado, né? Um assunto pesado, mas é um assunto delicado que precisa ser dito. Então, eu me sinto muito honrada por poder falar desse tema, abrindo aí a sua série de lives, né? Eu sei que você vai fazer uma série de lives e você trouxe esse primeiro assunto como algo bem importante. Então, eu quero muito te agradecer pelo convite e pela confiança. Bom, já tem algumas pessoas conhecidas aqui, né, que já chegaram, mas o tema é luto infantil. Oi, Thaís, tudo bem, minha querida? Geralmente eu faço live de luto com a Thaís, ó, ela tá aqui. Bem-vinda. O tema de hoje é luto infantil. E eu fiquei pensando bastante sobre isso, Maite, porque quando a gente fala de luto, é luto. Mas a criança, ela tem um lugar tão específico na nossa mente. A criança, ela nasce com uma carinha redondinha, que ela traz a ideia de que eu preciso de ajuda. Ela precisa ser assistida, é proposital. Então, assim, essa proteção, quando a gente olha a criança, a primeira coisa que vem à nossa mente é a ideia de proteger, independente da circunstância que ela está passando. Então, a gente tem, todo adulto, né, tem aí essa necessidade de proteger
a criança de todos os maus, né? Todos os males que vai surgindo na vida. De proteção da doença, de proteção de fatores externos, de proteção sobre as pessoas más, né? Pedofilia e tudo mais. Mas a gente tem essa necessidade de proteção. E quando a gente olha para a criança, tenta protegê-la, proteger principalmente das dores. A gente não consegue suportar ver a criança com dor, porque a criança não combina com sofrimento. Quando a gente olha para uma criança, é impossível a gente conseguir lidar com a ideia de uma criança sofrendo, né? Independente, uma criança, ela representa alegria, representa felicidade, ela traz, tem uma energia muito grande, uma energia muito boa, então não combina dor com criança. A criança está com uma febre, já está mais molinha, já está quietinha, a gente já quer intervir, porque é muito difícil olhar e ver a criança em sofrimento. O que a gente faz quando a gente vê uma criança em sofrimento? Imediatamente a gente tenta amenizar essa dor e animar a criança. É como se nós tivéssemos uma necessidade até intuitiva, né, de trazer de volta a essência da criança, que é uma essência de alegria. Então, quando uma criança está com dor, a gente dá o remedinho, mas logo a gente tenta animar a criança, colocar um desenho que ela gosta, fazer uma comidinha para ajudar ali, né? Enganar mesmo, literalmente enganar a criança com coisas que ela gosta, do tipo. E quando a criança está triste, a gente vai fazer qualquer coisa para animá-la e devolver a essência dela. Cócegas, né? Então a gente não tem mais o que fazer, o que a gente faz? Vamos fazer cócega na criança. Mas o importante é fazer o quê? Proteger ela da dor. Por isso que quando se trata do luto, é muito difícil lidar, porque eu não sei o que fazer. O que eu faço para animar essa criança? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que toda criança é uma pessoa. E eu sei que parece estranho falar isso, né? Mas quando a gente olha para a criança como uma pessoa, a gente coloca essa ideia de proteção dentro das condições de verdade. Quem protege tem que trazer a verdade. A criança, ela merece saber a verdade do que está acontecendo na vida dela, ela merece saber quais são as realidades que ela está vivendo naquele momento. Então, o luto por si só já é cheio de fantasias. E a criança, ela tem um mundo fantasioso. Por isso que a elaboração do luto da criança é importante a gente dar bastante atenção. Se o luto por si só, infantil ou adulto, né, ele já tem muitas fantasias, imagina a cabecinha de uma criança. Então, o luto, ele traz a fantasia do que será que aconteceu, para onde essa pessoa foi, o que acontece com o corpo, o que acontece com a alma, o que acontece depois da morte. Essas dúvidas todas nós temos. Também tem as dúvidas de qual é o diagnóstico verdadeiro, o que aconteceu para que ocorresse essa morte. Tem as dúvidas das culpas, será que eu fiz alguma coisa que deixou chateado, que a pessoa foi embora e não voltou mais? Porque a gente está falando de uma criança que pode fazer qualquer construção ali naquele cenário, né? E é por isso que a gente precisa dar bastante atenção na elaboração do luto. E o que é o luto? O luto é realmente, assim, toda perda, né? Toda perda irreversível com formação de vínculo. Então, quando a gente fala sobre luto, eu não estou falando somente sobre morte. Alguns estudos apontam que a gente vai ter pelo menos 20, 25 perdas, né, no decorrer da nossa vida, e isso é contando muito baixo, né? E como que a gente consegue, desde quando a gente consegue perceber essas perdas? Desde a nossa infância. A grande questão é falado sobre o luto para a criança? O que a gente faz para proteger a dor da criança? Geralmente, para proteger a dor da criança, a gente esconde o que de fato está acontecendo, a gente esconde o luto, a gente esconde a perda. Então, é muito simples tirar uma dor, né? Quando, por exemplo, a criança perde um pet e a gente substitui, perdeu o cachorrinho morreu, o que a gente faz? Substitui, compra um outro cachorrinho da mesma raça. Algumas famílias colocam, inclusive, o mesmo nome.
e fica tudo certo. Perde um peixinho, né? Peixe morre rápido. Perde um peixinho. O que a gente faz? Substitui. Perde uma roupa? Substitui. Então, a criança ela está adaptada a passar por essas substituições diante das perdas, e é exatamente aí que nós, adultos, temos que nos atentar. Porque se a gente não conseguir passar para a criança a importância da finitude, no momento de uma perda maior, vai ser muito mais difícil o processo da elaboração. E aí não somente da criança, como também do adulto. Né? Então, quando a gente tem uma perda na infância, e essa perda na infância ela não é elaborada de modo adequado, isso vai para o nosso modelo adulto e, diante das perdas, a gente acaba tendo uma baixa tolerância também na elaboração. Então, assim, é saudável falar sobre morte com criança. Quando que a gente fala sobre morte com criança? Sempre que surgir uma oportunidade. Né? A gente fala com a criança sobre perdas todas as vezes que ela está pronta ou surge alguma dúvida por parte da criança. Então, por exemplo, a criança perdeu um pet. A gente precisa falar a verdade para a criança. Ó, o cachorrinho morreu, ele não vai voltar mais, ele adoeceu. Então, a gente pode ter um outro cachorro, sim, mas vai ser um outro cachorro com outro nome, de preferência de uma outra raça, mas ela precisa entrar em contato com isso. A perda, por exemplo, numa troca de escola, a criança perde numa troca de escola, ela vai perder o professor querido, ela vai perder os coleguinhas, e a gente não pode falar, não, você vai para uma escola que é mais legal, porque é natural do adulto falar, você vai para uma escola que é mais legal, você vai conhecer outros amiguinhos. Não, são literalmente outros amiguinhos. Então a gente precisa encontrar uma forma, por exemplo, nessa situação, de trazer aqueles amiguinhos para a realidade da criança ainda, ou se perdeu, se mudou de cidade, por exemplo, tentar manter esse vínculo, mas se não for possível, olha, filho, realmente a gente não consegue mais contato, a gente não tem mais o contato, essa professora ela vai ser para sempre importante para você, a gente não precisa esquecer dela, olha, a gente tem fotos dos seus amiguinhos, mas você não vai poder mais se relacionar com eles porque está muito distante. Então a gente traz a verdade para a criança daquilo que está acontecendo. Sim. A criança, por exemplo, sofre quando nasce um irmãozinho. Alguns, nem todos, né? Mas no nascimento de um irmão, o que acontece é que ele perde aquele papel principal. E naquele papel principal de filho único, gera uma falta. Essa falta... Um luto que não é... Um luto. Mas é um luto. Não deixa de ser. É um luto pela perda de um papel. Não é a perda de uma pessoa, mas é significativo. Tinha um vínculo específico ser filho único e agora ele tem um irmão. Então ele deixou de ser filho? Não. Mas ele perdeu um papel específico que é de filho único. E isso pode, não que gere, mas pode gerar também um estranhamento da criança na reorganização ali da vidinha dele. A questão é que assim como todo luto adulto, a criança precisa passar pelo processo de reorganização. Eu sempre falo, Maite, que assim, eu acho que eu trocaria o nome. Eu trocaria o nome luto, que é um nome tão pesado, por reorganização. Sim. Porque é isso, é um reajustamento. O que é o processo do luto? É uma jornada. E numa jornada a gente vai passar por um caminho inteiro de reorganização. Sim. Então, assim, a palavra luto, ela vem de trauer, né, que é um rompimento, que é um trauma, né? Então, assim, um rompimento do quê? O rompimento do vínculo. Então, tudo aquilo que existe vínculo afetivo, né? Houve um rompimento, a gente precisa se reorganizar. Então, por isso que a verdade tem que ser... tem que estar viva, tem que estar presente sempre na vida da criança, né? Mesmo que seja assim, um mundo de fadas, um mundo de fantasia, a gente estimula bastante, né, a criança a ficar nesse conto, nesse mundo de fantasias,
mas é importante também que dentro dessa fantasia tenha a realidade. É claro que a gente precisa saber, então, como falar. A questão não é o que falar, mas como falar. Uma vez, eu atendi uma criança que a mãe era pedagoga, e a mãe teve um câncer, e a mãe faleceu. E foi dito para essa criança que a mãe foi dar aula para os anjos no céu, para as criancinhas que estavam no céu. Quando a gente conta isso para a criança, a gente tem a sensação de que está falando algo bonito. Por exemplo, virou uma estrelinha, né? Poxa, a gente está falando o quê? Que em algum momento essa mãe vai retornar do trabalho que é da aula no céu para as criancinhas, já que ela estava acostumada a ver a mãe voltar da escola todos os dias para casa. Então é um trabalho, ela vai voltar. Não. Então a gente precisa falar a verdade. Então quando a gente não traz a verdade sobre o que aconteceu, a criança ela realmente entra num processo de estar fixado numa fantasia e numa busca absurda do papel dessa figura que ela perdeu. Né? E é muito triste, porque num processo de luto normal, adulto, o que a gente faz? A gente já procura a pessoa perdida. A gente procura nos sonhos, a gente procura nas ruas, a gente entra num processo de encontrar a pessoa que a gente perdeu. Imagina uma criança que não está elaborada, que não sabe o que de fato aconteceu. Então é preciso ter, primeiro, a consciência de que a criança é uma pessoa e de que ela merece toda a verdade. Ok, uma vez que a gente sabe disso, como eu falo essa verdade? Como eu trago essa verdade para essa criança? É a maior dúvida da maioria. Como trazer a verdade, né? Como eu explico isso para a criança? A criança, ela tem os seus... A gente precisa respeitar o tempo de cada criança, claro. Então, até os 3 anos de idade, a criança ela não tem consciência sobre o que é essa perda. Então, o que acontece? Ela está muito focada nas necessidades. Então, ela tem uma necessidade e ela é atendida nessa necessidade. Ela tem fome, ela é alimentada. Ela está suja e ela é trocada. Ela precisa de um abraço, ela chora, ela é acolhida. Né? Ela precisa estar com sono, qualquer pessoa vai pegar essa criança e vai aconchegar e colocar ela para dormir. Então, até os 3 anos, a criança está com foco maior onde? Nessa necessidade e cuidado. Ou seja, mesmo diante da perda de um papel tão significativo como a mãe, como o pai, ela pode ser acolhida e atendida pelo cuidador. E ela não vai ter tanta compreensão com relação à perda que ela teve, porque ela está sendo atendida dentro das necessidades e ainda está sendo criado rotina. Ainda não existe uma rotina bem estabelecida de vida, mas porque a rotina dela está mais baseada na rotina da família como um todo. A partir dos 5 anos de idade, essa criança ela já consegue ter uma compreensão sobre a morte, sobre a finitude. Então ela já consegue ter a ideia de que aquele que morreu não vai voltar. Né? O que é a morte de fato? Então, a partir dos 5 anos, ela já conseguiu perceber, até por conta das perdas diversas, que aquilo que acabou não volta. Então, ela consegue ter consciência de que a morte é irreversível. Isso não muda, essa consciência não muda a ideia de que ela vai procurar, ou de que ela vai sentir falta, de que ela compreendeu a morte, tudo bem. Não. Ela vai sentir toda a falta, ela vai precisar da elaboração, mas ela já consegue compreender. E aí a gente precisa falar a verdade para ela. Como comunicar dessa morte? É falando exatamente o que aconteceu de um modo muito simples. Né? Olha, essa pessoa que você ama muito, que eu amo muito, morreu. Usar a palavra morte, olha, ela morreu. Ela não vai voltar mais, a gente não vai conseguir mais ver ela, vai ser muito triste para mim, vai ser muito triste para você, mas você não vai ficar sozinho, a gente vai conseguir juntos passar por essa situação, né? É muito triste, eu também estou muito triste, mas ela não vai poder voltar mais, ela não volta mais.
Então, até levar essa criança para o velório, que tem uma dúvida muito grande, né? Levo, não levo? O que eu faço com... Né? Eu devo levar? Dependendo da idade da criança, pode perguntar para ela. Olha, você quer ir? E explicar o que vai acontecer lá. Sim, Então, lá... vou compartilhar uma experiência minha. Quando eu era criança, eu ia no velório. Eu sempre que minha mãe perguntava, você quer ir? Eu falava, sim, eu quero ir. Porque eu tinha curiosidade de saber como era um velório e o que estava acontecendo lá, né? Como que era. Então, eu, particularmente, fazia essa escolha pessoal e falava, mãe, me leva. Já a minha irmã não. Minha irmã não gostava que eu não queria ir, não ia. Então, eu ia, participava de todo o processo. Mas aí, nesse caso, o que é o ideal? Levar, não levar? Quais os momentos que a criança pode estar no velório? Então, realmente depende muito da maturidade de cada criança. O ideal é que ela veja, assim como um adulto. Porque quando a gente vê a pessoa ali no caixão, quando a gente consegue se despedir dela, quando a gente consegue até falar algumas coisas ali, quando a gente faz esse ritual, o nosso cérebro entende que acabou. Quando eu vejo o sepultamento, eu entendo que realmente acabou. Porque eu estou vendo a conclusão, eu estou vendo a finalização. É extremamente doloroso. Então, assim, a gente escuta bastante. Nossa, a pior hora é a hora que fecha. A pior hora é a hora do enterro. E realmente é a pior hora, exatamente porque naquele momento a gente se dá conta de que foi a última vez que eu vi essa pessoa. Para a criança não é diferente. Então, ela precisa, é importante que ela veja. Mesmo que rapidinho, a criança ela não precisa ficar todo aquele tempo que um adulto fica. Mas olha, essa pessoa que você ama muito, a vovó, o vovô, o tio, a mamãe, o papai, ela morreu. Já contei isso para ela. Ela já sabe que ela foi acometida de uma doença ou de uma catástrofe, né? E que ela não precisa entrar nos detalhes da doença nem nos detalhes da catástrofe, do motivo da morte especificamente. Mas ela precisa saber o que aconteceu, para que ela saiba também que esse ente querido não teve culpa da morte, não quis morrer. Ele morreu, mas ele não queria morrer. Se ele pudesse escolher, ele estaria aqui. Então, se a mamãe pudesse escolher, ela estaria com você para sempre te protegendo. Mas ela não está mais aqui, então a gente vai proteger você para sempre. Né? E aí esse momento da despedida para a criança é realmente um fechamento, é uma despedida. Então pode ser rápido, pode ser 5 minutinhos, a gente pode levar a criança, mostrar para ela, abraçar, falar para ela, ó, você quer dar tchau? E tirar a criança de novo, pode levar para casa, levar embora, ela não precisa ficar ali todo aquele tempo. E a gente precisa falar para a criança, olha, quando você chegar lá, essa pessoa vai estar deitada dentro de um caixão, assim, ó, vai ter muitas pessoas chorando e as pessoas elas vão estar chorando porque ela ama muito. E é quando a gente ama muito, a gente chora, porque é muito triste ver essa despedida. Então, preparar a criança para aquele momento é necessário. Essa é a parte mais, é muito importante. Se a criança acha, olha, você quer ir? Vai ser assim? Não, não quero ir, eu quero ficar. Tá bom. Sim, Não precisa. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Agora, o ideal, sim, é que vá. O ideal, sim, é que veja. Se essa criança estiver acompanhada de alguém de confiança, provavelmente ela aceite ir. Alguém de confiança, alguém que ela possa falar, se apegar, porque ela está perdendo alguém importante. Então, ela tem que ter alguém de confiança ali do lado dela. E é claro que essa pessoa... E é claro que... a confiança dela. Não entendi. Ser acolhida por alguém da confiança dela, que ela se sinta confortável de estar perto, né? Sim, mas essa pessoa de confiança, ela também precisa ter uma estrutura para sustentar para sustentar a criança. Porque dependendo, o vínculo é tão próximo quanto o da criança. Então a gente precisa também cuidar disso. Tem que ser alguém de confiança, mas alguém que tenha
a estrutura de segurar isso. Sim. Tem alguém que tem a estrutura de segurar, porque o que acontece? Ali tá havendo um rompimento de um vínculo. E aí a criança ela vai precisar, a partir daí, se reorganizar na vida. Por isso é importante que essa pessoa de confiança seja a pessoa que vai acompanhar a criança, inclusive, depois no processo de reorganização da vidinha dela. E manter a mesma rotina é super importante. A mesma escola, de repente a mesma casa, se possível, né? Nem sempre é possível, mas a mesma casa, a caminha, as coisas todas no mesmo lugar. Isso gera segurança. Hora de dormir, hora de acordar, né? Então, quando a criança começa a perceber que a vida dela continua, independente da perda, ela vai se sentir mais segura de dar continuidade à vida. É muito mais tranquilo. Então, qual que é a nossa maior dificuldade no processo do luto? Passar por esse processo de reorganização da vida sem a pessoa que a gente ama tanto. Sim. E para a criança, continuar essa rotina ajuda bastante, acelera muito o processo de elaboração do luto. Ela vai ter falta na fase adulta, ela vai ter falta muitas vezes, né, na verdade, ela vai se deparar com essa perda durante a vida toda, né, não tem como. Eu perdi a minha avó, no ano de formação da faculdade, e na fase adulta, mas ao mesmo tempo, e até hoje, na verdade, até hoje, eu me deparo com algumas faltas. Poxa, eu gostaria que minha avó estivesse na minha formatura, por exemplo, ela não estava. Eu gostaria que a minha avó estivesse aqui em alguns eventos tão importantes da minha vida, assim como meu pai. Meu pai, quando ele faleceu, eu tinha 13 anos. E nessa perda, poxa, olha quantas vivências eu tive. Então vai ter fases específicas, até na fase adulta, vai ter momentos específicos que a gente vai falar, poxa, se eu tivesse um pai, então essa criança vai pensar, caramba, se eu tivesse uma mãe, se eu tivesse... Né? E esse contato, essa falta vai estar presente. Mas a vida reorganizada ajuda no processo de elaboração. Eu consigo dar andamento, né? É a ideia de estar funcional. Eu faço o que deve ser feito, mesmo diante dessa falta. Existe uma dor, essa dor ela vai se transformando aos poucos, à medida que a gente vai se organizando, essa dor ela vai se transformando em saudade, ela vai se transformando em paixão, né? Mas eu consigo dar sequência à minha vida sem essa pessoa. Quando a gente se dá conta que eu consigo viver independente do outro, aí a gente está pronto, né, para dar seguimento à vida. Eu posso dizer, está elaborado meu luto. Sim, tem até um comentário que fizeram aqui, posso falar agora? Pode. Ela falou, dependendo de como contar, você falou, né, que a mãe dava aula e contaram para a criança que a mãe foi dar aula no céu, a criança pode se sentir depois rejeitada pelo fato da mãe não retornar. Sim. Ela se sente abandonada, trocada, substituída. Então, poxa vida, minha mãe escolheu dar aula para as crianças a ficar comigo, minha mãe. E foi exatamente nesse quadro que essa criança chegou. Com um sentimento, já tinha alguns anos que a mãe havia falecido, mas essa mãe não retornou. Então, ela tinha exatamente essa sensação e essa ideia do abandono. Eu fui abandonada pela minha mãe. Ele não pôde se despedir, ele não participou do velório, ele ficou sabendo depois de muito tempo que essa mãe havia morrido, né? Mas dentro dessa condição do abandono, até porque não foi esclarecido para a criança que, olha, a mamãe te amava muito, mas ela teve uma doença e a doença fez com que o corpo dela parasse de funcionar. Sim. Então, ela morreu, o corpo dela parou de funcionar e ela morreu. Por isso a importância de falar com clareza o que aconteceu. Sim. Pode continuar. A gente estava falando das rotinas. Então, claro que depois de todo esse processo, a criança ela vai apresentar aí alguns comportamentos. E a gente tem que se preparar, porque o que eu espero, que tipo de comportamento, o que a criança vai apresentar depois de uma perda significativa, né? Então, a criança, é bem interessante porque o luto,
da criança é muito similar ao luto do adulto. A diferença é que a gente vai ficar um pouco mais contido algumas vezes, dependendo do tipo de perda, e a criança ela não vai conseguir nem entender o que é aquilo. Então, na grande maioria das vezes, a criança ela vai estar bem irritada, né? O sentimento de irritabilidade, com uma baixa tolerância à frustração. Então, se a gente considerar essa criança, por exemplo, que perdeu a mãe, ela tinha ali uma baixa tolerância à frustração, porque ela já perdeu todo aquilo que ela tinha de mais importante. Então, ameaças do tipo, vou tirar o videogame se você não se comportar, tudo bem. Ela já perdeu tudo. Ou pode ser um outro extremo, que é, não tolero perder mais nada. Uma vez que eu perdi algo que é tão importante, agora eu não consigo perder mais absolutamente nada. Eu vou ficar, né? Tem essa condição da baixa tolerância à frustração. Medos diversos, porque a obscuridade da informação e essa busca constante em encontrar a pessoa que a gente perdeu leva aos medos diversos. Então, desde o medo mais comum, que é o medo de dormir sozinho, o medo de o medo de ficar sozinho, o medo de dormir sozinho, medo de altura, esses medos de criança mesmo, ela vai ter o medo de perder qualquer pessoa. Choro, né? Sem motivo, sabe? A melancolia, alteração do apetite, a agressividade. Então, assim, a criança ela vai demonstrar, principalmente na escola, né? Essa condição da cognição da criança, ela vai ter uma dificuldade maior de concentração, porque ela está com uma falta. E essa falta vai levar a criança a ter esses tipos de comportamento. Então, enquanto ela não está confiante de novo, segura de novo no ambiente, com a rotina estabelecida, ela pode apresentar esse tipo de comportamento. Por isso é muito importante que essa pessoa que a gente falou agora há pouco, que é a pessoa de confiança maior, possa estar sinalizando para ela quando ela está irritada. Olha, você deve estar bastante irritado porque perdeu essa pessoa. Eu também fico muito irritada porque eu queria que ela estivesse aqui e ela não está. Mas como que a gente pode organizar essa situação? Sim. Desculpa. Você deu o exemplo da escola e tem algumas professoras, né, que acompanham a nossa live. E aí, assim, a minha pergunta em nome das professoras como que a escola, como que os professores, em geral, pode ajudar essa criança com esse comportamento que eles percebem na escola, que todos esses comportamentos que você citou, medo, insegurança, talvez em crianças agressivas, que quer jogar as coisas, quer bater no amiguinho, tentar descontar raiva em alguém. Como que os professores, a escola pode ajudar essa família a desenvolver melhor essa criança, as emoções dessa criança? É importante que a escola saiba antes da criança retornar para as aulas. Então, se possível, já comunique os pais ali, o responsável já comunique antes para a escola o que aconteceu. E aí a escola tem que traçar um caminho moderador, que eu sei o que aconteceu, chamar essa criança, acolher, principalmente no início, mas também não supervalorizar aquela situação. Então, a escola é um lugar onde a criança ela vai realmente se distrair, é um lugar onde ela vai estar mais próximo de uma realidade comum de criança. Porque dentro da escola não tem nenhum pai, não tem nenhuma mãe, não tem nenhum... Né? Não tem. Então, o tio não está lá, o vovô não está lá, a vovó não está lá. Então, dentro da escola, é um ambiente que a criança ela se sente mais normal, né, possível. E aí, é lógico que diante desse quadro, alguns momentos, porque a criança em alguns momentos vai se isolar, alguns momentos ela vai estar irritada, em alguns momentos ela vai ter um pico de agressividade. Ela não vai estar agressiva o tempo todo. Alguns momentos ela vai ficar com uma condição de estado catatônico, mais ou menos assim, parada, sem saber o que fazer, isolamento. E é nesse momento que aí o professor, o educador, ele pode retirar a criança um pouquinho, conversar com ele, abraçar,
falar, olha, você quer conversar sobre esse assunto? Você quer respirar um pouquinho? Você quer tomar uma água? Olha, eu sei que você está triste porque você perdeu essa pessoa que é tão importante para você. Se eu perdesse uma pessoa assim, eu ficaria também igual você tá. Então, como que você quer que eu te ajude? Como que eu posso te ajudar? Você quer vir aqui comigo? Você quer me... E trazer essa criança para a consciência de que eu sei o que está acontecendo com você. Eu não consigo tirar a sua dor, mas você pode contar comigo. Então, é mais um trabalho de acolhimento, né? Então, assim, na fase do... É importante que o educador conheça as fases do luto, porque ela vai perceber que a agressividade, essa raiva que a criança demonstra, ela não é raiva do professor, não é raiva do coleguinha, é raiva de ter perdido alguém que é tão importante, eu não sei o que fazer com esse sentimento. Então, algumas vezes eu sinto raiva de mim, porque eu não sei o que fazer com isso. Né? E se eu sei, eu consigo conter, na grande maioria das vezes, com um abraço. A criança ela é muito aberta a tudo isso. E falando, é claro, desses processos todos. Uma das coisas que ajuda muito, tanto em casa como na escola, é a atividade, né? A parte lúdica mesmo. Então, você está com muita saudade? O que você acha de fazer uma carta? Está com muita saudade? O que você acha da gente fazer um desenho? Vamos fazer um desenho para mostrar o quanto você ama essa pessoa? E levar a criança a externalizar aquilo que ela está sentindo. Você está com raiva? Olha, vou te dar um papel, você amassa esse papel, porque realmente deve ser muita raiva, dá muita raiva perder alguém que a gente ama. Então, não é... Eu preciso dar atenção e ajudar a criança a identificar o que ela está sentindo e saber, inclusive, que aquilo que ela está sentindo é comum diante de uma perda significativa. Mas que o fato dela sentir não dá direito para ela depositar ou transferir, ou machucar alguém. Né? Algo bem interessante que quando a gente está atendendo criança, o nosso acordo com criança no consultório, aqui você pode fazer qualquer coisa, você só não pode me machucar, se machucar e destruir a sala. Uhum. Então, são acordos que a gente faz com a criança que você está irritado, ok, eu compreendo, você pode chorar. Não tem problema chorar. Você quer ficar num outro ambiente? Quer ir lá para a sala dos professores para você chorar mais à vontade, já que para você não ficar constrangido de chorar na frente dos seus coleguinhas? Então, eu dou espaço para essa criança, mas ao mesmo tempo eu acolho. Né? Sem colocar ela em tanta evidência, protegendo sempre. Sim. Eu não sei, era isso? Era mais ou menos isso? É isso. E aí, você tem algumas perguntas para fazer ainda, mas eu coloquei o que a gente deve fazer. E como a gente já entrou nessa fala, sim, eu não sei quanto tempo a gente tem. 15 minutos, no máximo. Tá, eu vou trazer aqui o que a gente deve fazer, já que a gente já entrou nesse assunto, e aí depois você pode abrir as perguntas, tá bom? Tá bom. Então, falar a verdade sempre, que foi isso que a gente já trouxe. Deixa a criança na companhia de alguém confiante, também já trouxemos. Falar dos seus sentimentos ajuda muito. Então, a gente vê que sempre os adultos se colocam numa condição de eu preciso ser forte, porque, né, para a criança não ficar desesperada. Não, você não precisa ser forte. Você precisa chorar juntos. A criança precisa saber que você também sente o que ela está sentindo, que o que ela está sentindo é normal. Então, falar para a criança e chorar junto, poxa, eu estou sentindo muita falta. Inclusive, se a criança não estiver chorando e você quiser chorar, chore. E aí a criança vai falar, o que aconteceu? E você vai falar, estou com saudade do fulano, da fulana que faleceu. Estou sentindo muita falta dela hoje, me dá um abraço? E essa troca é muito importante. Atendi uma família, Maite, que todos enlutados eram duas crianças e os pais. Eles perderam um filho. O que acontece é que cada um chorava em horários diferentes. Então, o pai esperava a mãe dormir para chorar, a mãe esperava o pai sair para trabalhar para poder chorar. Os dois filhos ficavam isolados, um numa cama e outra na outra, esperando os pais dormirem para poder chorar.
porque um não queria demonstrar para o outro que era fraco e que queria passar força. E dentro do ambiente ali, do ambiente terapêutico, eles puderam encontrar conforto no choro do outro. Então, todos nós perdemos, todos nós amamos, todos nós sofremos, sentimos a perda de modo diferente, é claro, porque o pai perde de uma forma que é diferente da mãe, que os dois irmãos, cada um de uma idade diferente, vão perder também, mas assim, essa troca esse momento de troca, de poder chorar, de poder colocar para fora, de poder falar, eu também sinto falta, gera uma sensação de que eu tô bem, eu tô normal, que o normal é chorar, que o normal é sofrer diante de uma condição de uma perda significativa. Que não é normal a gente ficar feliz diante de uma perda. Que não é normal a gente ficar, ter uma... É importante depositar ali e demonstrar para a criança esse sofrimento. Isso gera, por incrível que pareça, força e segurança. Uma observação, porque, na verdade, os adultos, né, houve muito isso em velórios, por exemplo. Você precisa ser forte para você passar força para o seu filho. E não necessariamente você precisa ser forte para passar força para o seu filho. Você precisa passar junto com o seu filho, né? Mesmo que você busque uma força, mas que você precisa fazer com que o seu filho também entenda que ele pode chorar, ele pode também chorar. É porque a gente categoriza sentimentos bons e sentimentos maus, sentimentos ruins. Então a gente faz uma lista de sentimentos bons, que é alegria, e os sentimentos maus, que tá a tristeza, que tá... E não é. Sentimentos são sentimentos. Então eu passo força, eu sou forte quando eu estou vivendo meu sentimento inteiramente. Quando eu estou sentindo o que deve sentir de modo adequado para o momento que eu estou vivendo. Então não é comum, não deve se comemorar a morte. Né? Não tem que estar feliz num velório. Então quando eu escuto assim, poxa, não gosto de ir em velório. Que bom que você não gosta, não é para gostar mesmo. É um lugar triste, é um lugar de choro, não é para gostar, é para ir e sentir a dor. E quando a gente tenta ser forte, é quando a gente tenta segurar essa dor. E dor não segura, não dá para segurar dor. Em algum momento ela vai explodir, ela vai se manifestar, nem que seja em forma de doenças psicossomáticas, que é o que acontece na grande maioria das vezes. Então, quando que eu sou forte? Eu sou forte quando eu sou fraco. Eu sou forte quando eu demonstro para a criança que aquele sentimento que ela tem, que é um sentimento de tristeza, até de desespero, é normal e que eu também estou desesperada porque eu perdi uma pessoa que eu amo. Essa morte tirou o meu chão. Então eu não sei o que fazer com isso. Você tá doendo para você e tá doendo para mim. E essa é a maior força que a gente pode passar para uma criança. Que aquilo que ela está sentindo é normal. Quando uma criança olha para um adulto chorando, ela entende que, poxa, se o adulto está chorando, então eu posso chorar. Se o adulto que está aqui está sentindo dor, está desesperado, eu também posso. Se ele está gritando, eu também posso. Assim como também quando ele vê esse adulto conter o choro, estar aliviado, ele também pode fazer isso. E aí a gente vai ensinar a criança a sentir. Né? Tem uma autora que eu gosto bastante que ela fala que o sentir pertence ao sentidor. Né? Ou seja, eu posso sentir a dor, aquele sentimento é válido, é real. A gente pode nutrir o sentimento. Aliás, a única forma da gente elaborar o luto é se permitir sofrer. O Viktor Frankl ele fala assim que se a vida tem um sentido, o sofrimento também tem, porque o sofrimento faz parte da vida. Quando a gente poupa a criança de ter a percepção sobre a finitude, a gente está condenando ela a ser uma criança intolerante diante de frustrações e sofrimentos. Sim. Então isso não pode acontecer. Claro que a gente não vai provocar o sentimento da criança, o sofrimento, mas sim a gente precisa ajudar a elaborar cada frustração vivida, e uma das frustrações inevitáveis da nossa vida é a morte. Sim. Sim, deixa eu fazer mais ou menos
um resumo do entendimento, né, que você colocou aqui, que é muito importante lembrar, né, que o luto não passa só, não é só a morte, né? A gente não passa Não. só da morte. Existem vários tipos de luto, né? Você citou aí vários deles, né, durante todo o tempo. Abordou, por exemplo, o luto de uma perda, até de uma transferência de escola, até de uma transferência de cidade, né? Tem o luto também do diagnóstico, né? Que depois também vai trazer esse tema aqui também, que existem muitas mães que passam por isso e é ignorado muitas vezes, né? Luto por vários motivos que só muda o nome, né? Não é só por morte. É importante a gente lembrar que existem vários tipos de luto, né? E todos devem ser observados, buscar ajuda, né? Buscar ajuda psicológica, uma orientação, né? Às vezes as pessoas colocam a questão financeira, né? Como um impedimento para buscar ajuda, mas existem várias outras formas de você buscar ajuda. Essa live, por exemplo, é uma live terapêutica que pode te ajudar e trazer esclarecimento para você em muitas coisas que você estão assistindo ou ainda vão assistir, né? Então, é muito... Eu posso chamar, assim, de uma live terapêutica porque vai trazer cura, com certeza, para quem está assistindo e para quem vai assistir. É isso. É isso. É isso. Eu quero só deixar uma dica de leitura, que é esse livro É Assim. Como é? Eu gostaria de... Se chama É Assim, da Paloma Valdívia. Esse livro, ele não falta em nenhum caso de luto meu, adulto ou infantil, todas as vezes eu uso esse livro. Eu vou Ele, procurar. Eu vou deixar o eu, nome eu, aqui. Ó, deixei o nome aqui de indicação para as pessoas acompanharem. Interessante. isso, é um Vou livro procurar, eu não maravilhoso. conhecia. Tem também uma cartilha que quem quiser pode pedir inbox, eu tenho em PDF, eu encaminho, Tá. de como trabalhar o luto com a criança. É bem simples, bem passo a passo, vai Sim, ajudar pode me bastante mandar também. também. E aí, quem Tá, quiser me procurar, eu já encaminho. Muito interessante. ótimo, ótimo. Quem quiser pedir lá no inbox também encaminho para Tá você. bom, deixa eu ver o nosso tempo aqui. Temos só 5 minutinhos, 5 a 10 minutos no máximo. Não sei Sim. aqui. Tem alguns comentários, deixa eu ver aqui. A Nádia, né? Colocou, perdi minha mãe no dia 13. Minhas netas ficaram sabendo do falecimento dela, a reação da mais velha, que tem 7 anos, quase imediatamente fez um desenho para a Bíblia, que é a Julinha, né? Um beijo, Nádia, obrigada pelo comentário. E a Julinha, ela está muito bem resolvida em relação ao luto da Bisa, né? Eu até conversei com ela, inclusive, sobre isso. Mas tem crianças que não têm esse entendimento, né? De que a Bisa, ela está num lugar melhor do que estava, né? Diante da situação que ela estava presenciando, né? Então, parabéns também pela família, porque os pais, eles sempre conversaram com essa criança. Então, por isso, como você falou, sempre contou a verdade, né? Os pais conversavam com a Júlia, explicava, a avó explicava, e a Júlia já estava muito bem esclarecida sobre o assunto. Então, ela soube enfrentar isso e vai continuar sabendo, justamente por ter esse suporte aí da família, que falou a verdade, Exato. né? Que não inventou historinha, que contou a verdade. Eu tive a oportunidade também de estar com a Júlia e comentar com ela sobre isso, e ela foi muito linda a forma que ela falou da Bisa, né? Então, é muito interessante isso. Infelizmente, né, todas as crianças têm esse privilégio que a Júlia teve, né? Mas estamos aqui para isso, para ajudar, né? Caso alguém precise, pode entrar em contato comigo ou diretamente com a Vande, que eu chamo Vande, né? Com a doutora Vande Sérgio, fiquem à vontade. Tá? A gente está com pouco tempo, estou olhando o horário aqui, a gente está com pouco tempo para tirar dúvidas, né? Então, tinha algumas perguntas que eu já fui fazendo durante a live, que são perguntas assim, muito importantes que vão ajudar em geral. Então, se ficou alguma dúvida, vocês mandam para mim, pode procurar a Albane também. E a gente futuramente vai fazer uma outra live, a nossa próxima live, como eu comentei,
coloquei aí, é o tema do luto do diagnóstico, que também é muito importante e vai ajudar muitas mães que ultimamente têm recebido muitos diagnósticos, a gente tem percebido isso, pelo menos comigo, né, os atendimentos têm sido muitos diagnósticos e as mães às vezes precisam desse suporte para saber ajudar também a criança, porque se eu não tenho uma mãe boa, uma mente boa, saudável emocionalmente, como que essa mãe vai conseguir ajudar essa criança, né? Mas aí é assunto para outro dia, outra live, tá? Antes que o nosso tempo acabe, eu quero te agradecer por estar aqui, pelo conteúdo excelente, parabéns pela competência, pelo conteúdo. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, todos que ficaram até agora, todos que passaram por aqui, não puderam ficar, mas que vai voltar depois para assistir, porque a live vai ficar salva, tá bom? Quero agradecer pelos comentários de vocês, peço desculpa não poder ver e responder a todos, tá bom? Mas qualquer dúvida que precisar, pode entrar em contato com a gente. Você quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Eu quero só agradecer e dizer que o luto ele faz parte da nossa vida. Ele vai fazer parte porque nós amamos, né? Então, o luto o luto é o preço que a gente paga por amar. Então, se essa é a condição do amor, é importante a gente passar pelos processos de luto. O amor ele vive para sempre, ele não precisa terminar quando a pessoa falece ou quando a gente perde. O amor pode continuar. E aí a gente pode aprender uma nova forma de se relacionar com as pessoas que a gente tanto ama. Tá bom? Um grande beijo. Eu quero agradecer a todos. O pessoal está E me comentando colocar aqui à disposição para responder mais perguntas, caso vocês queiram. Temos alguns minutinhos, deixa eu ver aqui. 2 minutinhos. Dois. Mas é só um momento para agradecer mesmo, né? Tá todo mundo aqui agradecendo, pastora Márcia, parabéns pela iniciativa, amo vocês. Beijo, pastora Márcia, beijo, Aline, beijo, Tan, todos vocês, Geralda, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Obrigada pelo apoio, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima live. Mande um beijo. Vamos fazer uma foto aqui pra gente postar. Eu vou ficar parada, ó. Vocês printam e depois vocês compartilham. Eu vou só sorrir. Deixa eu ver se eu consigo. Tira a print aí, gente. Eu vou ver se eu consigo tirar daqui. Consegui. Consegui fazer um print. Se vocês conseguiram algum print melhor, me manda. Coloca lá e marca. Isso, coloca, marca e compartilha aí para todo mundo. Assim que eu tiver a live salva bonitinha, eu compartilho lá nos stories para vocês mandarem para as famílias que precisam desse conteúdo, para ajudar muito mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.